dia, rapaziada. Sejam bem-vindos à nossa primeiríssima aula de ciências. É isso mesmo, a nossa aula de ciências hoje vai ser meio diferente. Vocês que já estão acostumados a ver o meu rosto vão acabar desacostumando nesse período de quarentena, de isolamento social. A gente vai aproveitar para levar as nossas aulas dessa maneira aqui. Vou tentar arrumar um jeito de deixar a câmera numa próxima videoaula de um jeito que ela consiga ficar focada, né? Tem que ficar de olho nisso. E também de um jeito que ela consiga ficar na vertical, para que vocês consigam ver por cima. Mas por enquanto a gente vai levando a aula desse jeito. Infelizmente sou destro, então às vezes eu vou estar cobrindo aqui a visão de vocês na hora da escrita, mas a gente leva do mesmo jeito. Então, hoje é o dia 1º de abril. Teoricamente era o dia que a gente ia voltar às aulas normais, não vai ser o caso do que está acontecendo, como vocês estão percebendo. E os nossos assuntos que a gente vai tratar hoje vão ser as placas tectônicas. A gente vai fazer uma revisão rápida delas. Na verdade, a gente vai fazer uma revisão rápida das camadas da Terra, para a gente poder aprofundar um pouco mais nas placas tectônicas, que é uma dúvida que vocês estavam tendo na primeira aula, nas primeiras aulas, na verdade. E depois a gente vai introduzir um pouquinho de desastres naturais, para na próxima aula a gente poder entrar já nas ações antropomórficas, né? No caso, as ações do homem no ambiente, a poluição, a degradação ambiental, e também a gente complementar esse assunto aqui para uma atividade mais específica. Tudo bem, mas hoje a gente vai estar focando aqui especificamente nas placas tectônicas, na deriva continental e na tectônica global. Então, a gente vai começar. Aqui eu vou mudar a folha agora. Aqui. É isso. Se vocês estiverem ouvindo ruído aí, é o ventilador que está ligado. Eu não posso desligar ele, porque ele está servindo de suporte para o notebook funcionar. Ele precisa estar resfriando. Então, desculpem o incômodo. Outro momento eu tento resolver essa situação. Deixa eu ver aqui se está bem enquadrado, se está focado. Tá. Tudo bem. Vocês estão vendo esse monte de rabisco aqui. O que é que significa? Vamos lembrar aqui, vamos tentar recordar o que a gente estudou até então sobre as camadas da Terra. A gente viu que as camadas mais superiores da Terra, elas são a crosta, e tem a crosta mais externa e a crosta mais interna, e o manto também. E a gente viu que tem o manto externo e o manto interno. A gente pode lembrar que tem uma parte do manto que ela é mais pastosa. E essa parte, ela está aqui colocada com o nome de astenosfera. Esse é o nome dessa parte mais pastosa do manto, o manto ele não está tão quente assim, ele consegue se solidificar ou iniciar uma solidificação dele, mas ele não está completamente sólido, ele tem um comportamento meio plastificado. É como se ele fosse um líquido quase indo para o sólido, mas não sendo. Então, ele tem esse comportamento diferente. Na astenosfera que se encontra esse estado de magma, não é? Magma mais superficial. E o manto, onde se encontra o magma. Tudo bem? A gente se aprofundando mais, a gente vai ter o núcleo externo sólido, o núcleo externo líquido, o núcleo interno sólido, por causa da alta pressão. A gente também vai sanar hoje as dúvidas sobre pressão e densidade, assim espero. Mas lembrando que qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo no WhatsApp ou no próprio e-mail, onde eu vou estar enviando as atividades de vocês. E sintam-se à vontade, tudo bem? Então, aqui a gente vai só ressaltar algumas situações que a gente não tratou antes. Primeiro, a crosta terrestre, a parte mais superior, que a gente chama também de litosfera, seria a parte das rochas, ela tem uma parte oceânica, que é a crosta que está abaixo do oceano, e ela tem também uma parte continental,
que é a parte referente aos continentes. Aqui, essa ilustração, bem simplesinha, vocês podem estar percebendo que a parte oceânica, a crosta oceânica, ela é mais fina do que a crosta continental. Tudo bem? E isso acontece por uma questão de pressão. Mas como a gente vai ver o que é pressão mais para frente, daqui a pouco na verdade, então basta você tentar entender assim. Como tem mais peso em cima das rochas, elas ficam mais juntas. Então fica mais fina a camada. Quando a gente tem aqui, quando a gente chega aqui na parte continental, a gente não tem o peso da água tão forte, então a placa continental, a parte continental, ela tem uma espessura um pouco maior. Também serve para equilibrar a situação e as duas conseguirem estar boiando, por assim dizer, nesse magma mais denso, né, mais plastificado, mais pastoso no caso, que é a astenosfera. Então, entendida essa parte que é importante, a gente vai estar entendendo que é na litosfera que se encontram as placas tectônicas. Mas o que é placa tectônica e como surgiu essa ideia? Bom, antes de tudo vamos estar tentando entender a teoria, uma teoria muito interessante, que é uma teoria não, uma quase comprovação, que é a Pangeia, ou o Pangeia, na verdade. Eu não tenho certeza qual é o sexo, mas sei que Pangeia é o nome. Pangeia, vocês devem se lembrar, a gente já passou por isso, a gente já estudou rapidinho sobre ele, eu citei ele rapidinho. Mas Pangeia é basicamente o megacontinente, o supercontinente que originou todos os outros. Era como se todos os continentes antes, ou seja, América do Sul e do Norte, elas são juntas, né? Tem a América Central ali, mas as Américas, no caso, a África, a Eurásia, né? Que é a Europa e a Ásia, elas são divididas pelo Himalaia, se não me engano. O Himalaia fica entre a China e a Índia. Elas são divididas por uma cordilheira na Rússia, né? Então, a gente tem a Europa e tem a Ásia, como a gente chama, mas elas, na verdade, não tem um oceano dividindo elas, e sim uma cordilheira de montanhas. Então, a gente chama de Eurásia formalmente. Eurásia, que é a mistura dos nomes. Então, tem a Eurásia e tem a Oceania. Então, todos esses continentes que têm essa divisão feita por oceanos de quilômetros e quilômetros de extensão, eles eram, na verdade, todos bem juntinhos. Então, aqui eu fiz uma espécie de demonstração rápida de 3 continentes. Aqui, na verdade, 2 continentes, né, no caso. A América do Sul e a América do Norte e a África. Então, qual é o interessante da gente dar uma olhada aqui para a gente entender como é que chegaram à ideia da Pangeia? Afinal de contas, como é que a gente chegou a essa ideia de que há muito tempo atrás todos os continentes eram juntos, eles eram todos um só continente chamado Pangeia? Primeiro foi a observação, não é uma ideia tão recente, ela só foi corroborada recentemente, só foi comprovado que estava correto, estava tudo certo, muito recentemente, mas não é uma ideia recente, não é um pensamento recente. Porque a primeira coisa que a gente tem para entender, para chegar a essa ideia da Pangeia, é perceber justamente o encaixe que faz a América do Sul, a África e a América do Norte. Vocês podem estar percebendo aqui nesse ângulo. Lógico que esse é um desenho mais irreal, né? Ele é só uma representação, ele não segue proporções reais. E lógico que o encaixe entre os continentes que eu estou falando aqui, que aqui eu acertei direitinho, ele não é tão perfeito. Mas a gente percebe claramente que a América do Sul e a África, principalmente, é como se uma encaixasse na outra. A gente vê que a América do Sul ela tem uma barriguinha, né? Ela tem essa barriguinha aqui, e a África ela tem justamente na sua parte inferior, enquanto a América do Sul ela tem na parte superior uma barriguinha, a África ela tem na sua parte inferior, né, ao sul dela, esse buraco aqui, como se fosse um encaixe para alguma coisa.
E é muito interessante, percebendo isso, já que tinha Francis Bacon, um grande filósofo, que fez história, em 1620, ou seja, século 17, ele já dizia essa possibilidade desse supercontinente, mas ele não bancava a ideia, era só uma suposição. Edward Suez, eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, mas no século XIX, ou seja, 1800, por aí, ele já tinha também essa ideia em mente, de que os continentes todos formavam antes um supercontinente chamado Pangeia. Não, mas não tinha um nome claro, mas ele sabia que formavam esse supercontinente. Contudo, ninguém conseguia provar nada, absolutamente nada disso. Então, a gente tem até então nessa folha que as camadas da Terra, elas são a crosta, a astenosfera, o manto, tem o núcleo, né, o núcleo externo e o núcleo interno, mas para a gente focar são só essas, em que a parte da crosta ela é formada por rochas, a astenosfera pelo magma pastoso e o manto por magma em estado líquido. Na crosta a gente pode ter a crosta oceânica, que é mais fina, e a crosta continental, que é mais grossa. E, passando aqui por um período, na litosfera a gente tem essa camada, a crosta, e também a gente tem as placas tectônicas. As placas tectônicas, lá atrás, antes, elas estão sob os continentes, né, embaixo dos continentes, e antes todos esses continentes que a gente vê hoje em dia divididos por oceanos e oceanos de distância, eles foram todos juntos num grande continente chamado Pangeia. Contudo, todos os homens, todas as pessoas que pensaram nessa ideia, nunca conseguiram comprovar ela. Alfred Lothar Wegener, com certeza eu estou falando o nome dele errado. Nasceu em 1880 até 1930 e ele foi o principal homem que defendeu essa ideia da Pangeia. Na verdade, ele que deu o nome de Pangeia, né? Antes a gente só tinha essa ideia vaga e ele nomeou ela como Pangeia. Ele era um alemão e postulou a sua teoria no início do século XX. Então a gente vê que as primeiras ideias em torno disso surgiram no século XVII e só foram se consolidar de verdade no século XX. Já com o Edward Suez, aquele que eu citei, a ideia já começou a ganhar um certo corpo, mas ela nunca conseguiu ser respeitada de verdade na área da ciência. Contudo, esse alemão aqui, ele conseguiu trazer um pouco de credibilidade para essa teoria e corroborar ela de uma vez. Primeiro que ele foi o grande idealizador, né? A pessoa que pensou na possibilidade da deriva continental. Caio, o que é deriva continental? Bom, vamos lá retornar àquele nosso desenho anterior. A gente tinha essa noção, então, de que a Pangeia era esse grande continente aqui. Vamos fazer essa forma belíssima aqui. A gente vai ter um marzinho interno. E aqui a gente vai ter, digamos aqui, que seja a África. O mar, na verdade, ele ficava aqui. Aqui não tem nada disso. Então tá. Então, riscar aqui, isso aqui é a América e o resto são os outros continentes. Olha aqui para vocês. É como se fosse um grande continente, um só, que formava toda a Terra. E ao redor desse continente tínhamos um mar, um grande oceano que cobria toda a Terra. Ao invés de termos, como hoje temos vários oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico são os principais, mas nós temos outros também. Mas principalmente aqui, focando no lance da Pangeia, tínhamos só um oceano cobrindo todo o mundo e só um bloco continental, que era todo o mundo que, por exemplo, os animais que conhecemos hoje, mamíferos, etc., poderiam habitar, e as plantas que conhecemos hoje também era aí que poderiam habitar. Tudo bem? A deriva continental, ela trata justamente sobre o processo das placas tectônicas. Ou seja, a gente retomando lá, vamos ver, a gente tem a crosta,
que faz parte da litosfera, junto com as placas tectônicas. Embaixo dele, a gente já começa com o manto. Primeiro com a astenosfera, depois com o magma em estado líquido. Esse magma em estado líquido, ele vai ajudar em mover as placas tectônicas e criar uma cisão entre elas, ou seja, uma separação entre as placas tectônicas. Todos esses continentes que estavam todos juntos, todos esses continentes que estavam juntos até então, eles começaram a se separar justamente por causa das placas tectônicas que começaram a se separar também. Assim, então, a gente chama de deriva continental porque é como se eles estivessem à deriva no mar. É como se esses continentes estivessem boiando no mar, ou então nesse mar de magma, né, que estava abaixo deles, e se espalhando por todo o planeta Terra, onde a gente sabia um oceano só. Agora eles começaram a dividir este oceano, eles começaram a se dividir, e a partir de um bloco continental nós formamos todos os continentes que nós conhecemos hoje. Assim a gente tem a deriva continental. Como é que Alfred Lothar Wegener conseguiu chegar a essa conclusão? E conseguiu não só chegar a essa conclusão, mas provar que essa conclusão estava certa. E como é que Eduard Suess também conseguiu chegar a essa conclusão, não sendo apenas uma hipótese sem fundamento? Bom, eles conseguiram observar algumas situações, e principalmente Lothar Wegener foi o homem que conseguiu não só pensar na possibilidade da deriva continental e estruturar melhor o que foi a Pangeia, como ele também foi o cara que trouxe um teor mais científico para a situação e conseguiu provar que fazia sentido a teoria a partir das seguintes observações. A primeira, ele observou feições e estruturas semelhantes, geológicas semelhantes, na América do Sul e na África. Um exemplo a gente tem a Serra do Cabo, na África, e a Sierra de la Ventana, na Argentina. Ele tinha a ideia de que a Serra do Cabo e a Serra da Ventana eram um prolongamento da outra. Então, ele, a partir dessas formas geológicas muito parecidas em continentes diferentes, ele já começou a ter uma base mais verídica para ele defender essa teoria da Pangeia. Outro ponto também, que tanto ele, como antes dele também, o Eduard Suess, também já tinha defendido, eram os fósseis das gimnospermas. Gimnospermas é uma família de árvores, mas eu não vou entrar em detalhe agora sobre elas. Contudo, vamos entender apenas como fósseis, a parte de fósseis, sempre eles. Os fósseis encontrados na África e na América do Sul, eles eram muito parecidos mesmo, a um ponto que ele entendeu que para haver tamanha semelhança entre um fóssil num continente e outro fóssil em outro continente, a quilômetros e quilômetros de distância, com um mar gigantesco também de distância dos dois, para haver essa semelhança entre esses fósseis encontrados, certamente alguma coisa ligava um continente no outro. E se não era alguma coisa ligando um no outro, era exatamente eles dois juntos. Se a gente não tinha uma grande ponte ligando os dois, a gente certamente tinha os dois muito próximos. Mas isso ainda não explicava 100% a situação do porquê, o que é que movia esses continentes. Contudo, mesmo assim, ele juntou todas essas ideias e publicou A Origem dos Continentes. Ajeitar aqui. A Origem dos Continentes foi um livro publicado por nosso Alfred Lothar Wegener em 1925, onde ele elencava e defendia essas ideias. Agora vamos partir para a explicação de como afinal de contas, que isso acontece.
Calma aí, rapaz. Antes da gente tratar então sobre como acontece essa movimentação e por que na época a gente não conseguia comprovar ela, o motivo que a gente não conseguia comprovar essa movimentação era porque a gente não tinha conhecimento ainda o suficiente sobre as camadas da Terra. Esse conhecimento é bem recente. E então a gente não tinha noção muito bem de como funcionava ali dentro. Tudo bem? Mas para a gente entender também, você, eu, todos nós entendemos como funciona essa movimentação dentro da camada da Terra e como isso influencia a gente aqui fora e onde isso influencia. Para influenciar então a movimentação, o deslocamento desses continentes, a formação da Pangeia e ainda, como a gente vai poder ver, uma série de fenômenos naturais e desastres naturais que nos acometem. Para a gente entender isso, a gente tem que entender alguns princípios de física que vão ser muito úteis, não só para isso, mas também para a nossa vida, né? Para qualquer coisa que a gente for estudar, a gente vai ter que utilizar um pouquinho dele de qualquer jeito. Primeiro princípio de física para a gente analisar é o princípio da pressão. Então, a pressão. A pressão, ela tem uma fórmula em física, que é força sobre área. Força, normalmente em física, a gente vai medir em N. N significa Newton. Sim, é Newton, aquele físico famoso. Então aqui a gente diz que Newton é o que a gente diz para dizer quanto vale determinada força. Então, determinada força pode valer 1 newton, outra pode valer 5 newtons, e assim por diante. Assim como uma coisa pode ter 1 quilo, outra coisa pode ter 5 quilos, e assim por diante. Não tem uma relação, quer dizer, tem uma relação entre newton e quilo, mas não é essa relação aqui, eles não são iguais. Mais para frente, talvez numa aula de física, vocês vão ter acesso a essa relação entre newton e quilograma. Mas aqui só basta a gente entender que pressão é uma força N, uma força em newtons, sobre uma determinada área. Área, meus amigos, vocês já devem estar habituados. Por exemplo, essa folha de papel é uma área em centímetros quadrados. Como assim em centímetros quadrados? Eu pego um lado, aqui essa folha é um retângulo, eu pego o lado do retângulo, eu pego a base do retângulo, eu multiplico um pelo outro, e aí eu tenho a área, que é toda essa superfície aqui, onde eu desenhei para vocês. Tudo bem? Então isso é a área. Pressão é uma determinada força incidindo sobre a área. Vou dar um exemplo para vocês de como a gente pode aplicar pressão no nosso dia a dia. Olhem esse exemplo aqui de uma flecha. Aqui eu coloquei primeiro uma flecha em que a ponta dela é curva, ou seja, essa flecha ela tem uma ponta que não é pontuda, ela é meio que uma circunferência. E aqui eu tenho uma superfície no qual eu estou lançando essa flecha. Quando eu lançar essa flecha na superfície, a flecha ela não vai perfurar a superfície, ela vai, na verdade, dobrar. Vamos dizer que eu lancei essa flecha numa força 10N. Então ela chegou numa força 10N, perfurou, ou não perfurou a superfície, na verdade já dobrou, e a gente vai mostrar aqui, eu vou pintar em vermelho aqui, qual foi a área que ela atingiu. Essa aqui é a área que a flecha atingiu. Vocês podem ver aqui, tá focando melhor o que eu estou falando. Tudo bem? Então aqui, você vê que é uma boa área, ela atingiu bastante espaço, mas não conseguiu perfurar essa superfície cinza que eu coloquei para vocês. Agora vamos partir para o exemplo de baixo. Agora eu fiz uma flecha
pontuda. Ou seja, ela faz esse Vzinho aí. Eu também estou lançando ela a uma força 10M na mesma superfície. Só que quando ela vai, ela consegue penetrar na superfície. Ela entra na superfície, ela fura. Então, por quê? O que é que fez essa flecha de baixo conseguir perfurar a superfície e a flecha de cima não conseguir perfurar a superfície, sendo que ambas foram lançadas com a mesma força? A diferença está na área. Vou mostrar aqui, em tem vermelho, a área em que a flecha pontuda teve contato com a superfície cinza. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ambas lançadas a 10M, mas olha como a área em que a flecha pontuda teve contato com a superfície cinza foi bem menor do que a área que a flecha circular teve contato com a superfície cinza. Então você está vendo que aplicando a mesma força numa área menor, eu consigo, por exemplo, perfurar uma superfície. É assim que funciona, em princípio, para a gente fazer uma faca, uma lâmina e tudo mais. É por isso que uma lâmina mais afiada, ela perfura melhor. Por que mais afiada? Porque a lâmina dela está mais fininha. A ponta de uma faca, por exemplo, que está mais fina, ela vai perfurar melhor do que uma ponta que está mais desgastada, ou seja, você vai precisar de mais força para cortar o alimento ou o que lá que você queira cortar com a faca que está mais desgastada do que com a faca que está mais fina. Força sobre área. Se a faca mais grossa, mais desgastada, ela está mais grossa, então ela atinge uma área maior. Então, para você perfurar ela, você vai ter que ter uma força maior. Enquanto a faca mais afiada, ela vai atingir uma área menor. Então, com pouca força, você já consegue perfurar ela. Estamos entendidos? Então, vamos aqui passar para o que é densidade. Bom, densidade foi uma coisa que eu vi que foi bem difícil de explicar para vocês nas primeiras aulas e acredito que muitos ainda estejam com dúvidas. As unidades de medida que envolvem o cálculo da densidade, elas são muito mais familiares para vocês, acredito eu. Vou pegar aqui a canetinha vermelha. A densidade, a gente vai calcular ela, tem uma fórmula física para densidade, que é densidade é igual a massa sobre volume. Massa, gente, é quilograma, é grama, é tonelada, é a medida que a gente está acostumado. Quando você vai se pesar numa balança, você está lá com 70 quilos, com 60 quilos, com 50 quilos, é a sua massa. Volume talvez seja um pouquinho mais complicado para vocês, mas é algo muito próximo de área. Volume, vamos pensar aqui, ó. Vou pegar aqui e fazer um quadrado para vocês. Um quadrado, a gente vai pegar o quê? Um lado, multiplicar pelo outro, e a gente vai ter a área do quadrado. O volume, a gente vai calcular não apenas a área, a gente vai calcular toda essa região interna do quadrado. Não é só essa superfície aqui, a gente vai calcular tudo que cabe dentro desse quadrado. Para facilitar um pouquinho o entendimento, imagine que eu faço um cubo assim, encho essa caixa de água. Então, essa caixa aqui está cheia de água. Basicamente, a quantidade de água que está aí dentro é o volume dessa caixa. Entenderam? Então, a gente pode entender algo assim, mais ou menos desse jeito. Que volume é a quantidade de água que cabe dentro de um determinado espaço. Lógico que é uma explicação bem simplificada. Mais para frente vocês vão poder entender ela de jeito melhor. Mas eu deixo até aqui embaixo um exemplo para vocês do que é densidade. Densidade, então, gente, vai ser a massa, ou seja, o peso, por exemplo, o peso do objeto, sobre o volume. E aqui embaixo eu dei
deixo aqui dois exemplos para vocês darem uma olhada. Basicamente, se você tem algo muito grande com pouco peso, você tem algo que é pouco denso. Se você tem algo muito pequeno, mas muito pesado, você tem algo muito denso. Aqui são exemplos extremos. Por exemplo, eu posso ter algo muito grande e pesado, mas ele é tão grande, mas tão grande que ele é pouco denso. Da mesma forma, eu posso ter algo pequeno e leve também, algo bem leve, mas ele é tão pequeno, mas tão pequeno que mesmo ele sendo leve, ele ainda é muito denso. Vou dar um exemplo melhor aqui para vocês. Olha essas duas pessoas aqui. Eu vou estipular um tamanho para elas. Esse daqui que é o grandão, vamos dizer que ele tenha 2 metros, tudo bem? E esse menorzinho aqui, ele tem 1,50 m, tá bom? Só que vocês vão observar aqui o seguinte: um pesa 70 quilos e tem 2 metros. O outro pesa 70 quilos e tem 1,50 m. Ou seja, mesmo que um seja maior que o outro, os dois têm o mesmo peso. Aí a pergunta fica: quem é mais denso? Vamos olhar aqui. O mais denso é esse aqui, ó, é o gordinho. Por quê? Porque mesmo ele sendo menor, ele tem o mesmo peso deste carinha aqui, que é grandão. E este cara grandão, ele é extremamente magro, ele é pouco denso, ele é extremamente, ele é justamente pouco denso. Por quê? Porque ele é muito, mas muito alto, mas ele tem o mesmo peso do cara que tem 1,50 m. Ou seja, a gente está trabalhando aqui com dois extremos. Eu posso ter uma pessoa, então, muito alta, ou seja, algo que tem um volume muito grande, mas que tem um peso, assim, médio. Mas essa pessoa tem um volume tão grande que acaba sendo um pouco denso. E aqui eu também posso ter uma pessoa bem pequena, ou seja, com um volume bem pequeno e com uma massa normal. Mas essa pessoa é tão pequena, mas tão pequena, que mesmo com a massa normal, ela é muito densa. Entendeu? Aqui eu deixei também um exemplo de duas bolinhas. Eu tenho essa bolinha aqui, grandona, que tem 5 quilos. Eu tenho essa bolinha aqui, ó, bem pequenininha, vocês estão vendo? Que também pesa 5 quilos. Elas têm o mesmo peso, mas essa daqui, porque é menor do que essa daqui, ela é mais densa. Ah, professor, quer dizer então que, por exemplo, se eu tenho uma cor aqui, algo é mais denso conforme ele é menor? Não tem nada a ver. Eu posso ter algo menor que é menos denso também que algo grande. A densidade, ela está justamente atrelaçada a quanta massa você tem num determinado espaço, entenderam? Concentrado num determinado espaço. Aqui, por exemplo, essa pequenininha só é mais densa do que essa grande, porque elas têm o mesmo peso. Mas se eu fizesse um cálculo aqui, eu podia deixar essa menor com a determinada massa, que ia fazer com que elas tivessem a mesma densidade. Eu só ia ter que ter o valor do volume dessas esferas para eu fazer esse cálculo e dar para vocês qual seria a massa dessa menorzinha, que ia fazer com que as duas tivessem a mesma densidade. Então isso é possível também. Mas vamos tentar entender essa correlação. Densidade é a quantidade de matéria acumulada no mesmo espaço, ou é a quantidade de massa acumulada no mesmo espaço. Pode ser uma densidade baixa, se você tem pouca massa acumulada num grande espaço. Pode ser uma densidade alta, se eu tenho muita massa acumulada num pequeno espaço. Tudo bem?
Então vamos continuar. As placas continentais, oceânicas e mistas. As placas tectônicas, eu vou até deixar aqui para vocês uma imagem, vou tentar deixar uma imagem com vocês, das placas tectônicas, da organização das placas tectônicas atual. Tudo bem? Vale ressaltar que as placas tectônicas ainda estão se movendo. Quer dizer que a deriva continental ainda não acabou. Só que, calma, não é fim de mundo nenhum. Os continentes estão se movendo, mas alguns centímetros por ano. É uma coisa muito insignificante. É algo na casa de poucos centímetros, a gente não sente isso. Então, mas isso que acarreta todos os tremores de terra, os vulcanismos, etc., que a gente presencia no dia a dia, que a gente vê passar na televisão. O Brasil, por exemplo, só não sofre com essas ações de vulcanismo, etc., porque se encontra bem no meio da placa tectônica sul-americana. Então, a gente não sofre muito com isso. Por quê? Porque essas coisas elas acontecem nas bordas das placas tectônicas. Tudo bem? Eu vou estar deixando aqui para vocês, então, a explicação do que é uma placa tectônica continental, oceânica e mista. Então, é basicamente o que a gente apresentou sobre as crostas. Uma placa oceânica, ela é uma placa que se encontra completamente embaixo do oceano. Uma placa continental é uma placa tectônica que se encontra completamente abaixo de um continente. Um exemplo de placa oceânica é a placa do Pacífico. A placa continental, como eu disse, é uma placa que está inteiramente abaixo do continente. E a gente também tem a placa mista. E a maioria das placas, elas são placas mistas. Um exemplo dessas é a própria placa sul-americana, que são placas que se encontram parte sobre os oceanos, parte sobre o continente. O movimento que faz com que as placas tectônicas se movam, ele é o seguinte. Bom, vamos dizer que daqui para baixo eu tenho lava. Aqui são duas placas tectônicas aleatórias e aqui para baixo eu tenho o magma, no caso, não é lava. O que acontece para as placas tectônicas se moverem? Existe um movimento que acontece quando a gente tem uma relação de densidade e pressão. Esse movimento acontece toda hora dentro da Terra e qualquer lugar que você... por exemplo, se você pega uma panela, fecha ela direitinho, deixa escapar água e bota ela para ferver, vai acontecer isso ali dentro também, que é o movimento de convecção. Ou seja, essa parte aqui que está mais próxima do núcleo da Terra, ou seja, uma parte mais quente, pensando que a gente está falando da parte do manto da Terra, da parte abaixo da crosta e abaixo das placas tectônicas, essa parte aqui, quanto mais fundo, mais quente é. Então essa parte aqui, ela está numa temperatura maior. Essa parte, ela está no estado líquido. Lembra que eu falei? A parte aqui de cima, ela está no estado meio pastoso. Mas antes da astenosfera, antes da astenosfera, a gente tem a gente já tem ainda um magma mais frio do que o magma que vem lá de baixo. Esse magma mais frio, ele fica mais denso, é como se ele juntasse, é como se todo o líquido ele ficasse um mais próximo do outro, as moléculas ficassem mais juntas e ele fica mais pesado, porque ele está mais denso. E aí o que acontece? Acontece um movimento interessante. Esse magma que está aqui em cima, ele vai começar a descer, porque ele está bem pesado. E esse magma aqui, líquido e muito quente, ele vai estar com muita energia e vai estar querendo subir. E aí eles vão fazer esse movimento aqui, ó, como se fosse um ciclo. Esse movimento ele acontece em vários locais do planeta e ele demora muito tempo
por isso que a movimentação é lenta. Mas ele vai fazer com que o magma aqui de cima ele se mova, seja para cá, seja para lá, depende para onde está girando, por assim dizer, esse movimento de convecção. E essa movimentação vai fazer com que a placa lá em cima ela se mova para o lado em que está acontecendo esse movimento. É por isso que as placas tectônicas se movem e que os continentes continuam se movendo, e lá atrás os continentes se moveram e saíram da Pangeia para a organização que a gente conhece hoje, por causa da movimentação do magma que está abaixo da crosta terrestre. Essa movimentação fez com que essas placas de rocha que estão flutuando em cima desse magma se movessem. E essas movimentações elas acabam acarretando várias situações, como por exemplo o surgimento de montanhas, quando uma placa tectônica entra debaixo da outra, algo assim, ou seja, quando ela vem para cá e essa vem para cá também, então elas se encontram, vai acontecer meio que uma rugosidade do terreno. Então imagina um monte de rocha se aglomerando assim, se juntando, como se fosse um tecido ficando enrugado quando você pressiona ele, e ela vai crescendo, 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 e assim vai se formando uma montanha. Dependendo do local onde isso aconteça, da forma como acontece esse choque, essa montanha vai ser um vulcão. Então assim que nascem também os vulcões. Mas a gente vai ver melhor sobre isso já já. Vale a pena ressaltar apenas uma outra forma de se formar esses vulcões e outra forma também de movimentação que acontece embaixo do manto. Eu estou falando dos hotspots, ou então do que a gente pode chamar também de pluma mantélica. Olha que nome bonito. Que é basicamente quando acontece alguma anomalia lá embaixo no núcleo, na parte mais quente, e acaba subindo uma quantidade muito grande de magma, essa quantidade ela não respeita esse ciclo que a gente viu aqui. Ele sai atravessando mesmo e chega direto na crosta da Terra e bate. Quando ele bate, vamos dar uma olhada aqui no que acontece. Ele vai estar formando, ele vai se espalhar e vai acabar formando uma irregularidade no manto. Tudo bem? Algo assim vai acontecer. E aí é que a gente pode entrar finalmente na astenosfera. É aqui que ela se encaixa como algo importante. A astenosfera ela vai estar logo entre a placa tectônica e o magma. Ela não vai conter o magma, mas ela vai meio que escapar daqui por essa frecha que vai se formar. E assim a gente pode nascer, então, uma montanha. E a partir do vazamento de magma que tiver a partir dessa montanha, por causa da pressão muito grande que esses hotspots causam, a gente vai ter a formação de um vulcão. Mesmo sem movimentação de placas tectônicas, a gente pode então ter essa criação de vulcão. E a partir daí, quando o magma entrar em contato com a superfície, vai se tornar lava, vai resfriar, 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 e a gente vai ter aquele ciclo de rochas, ele vai se tornar uma rocha magmática. Entendendo isso, a gente vai partir agora para o último ponto, que é os limites das placas tectônicas. Como informei, esses limites podem variar muito e as movimentações das placas tectônicas elas dependem dos movimentos de convecção.
convecção. Outra coisa que influi bastante é a questão da gravidade. Então, por isso que, por exemplo, placas que estejam mais densas e mais pesadas, elas tendem a afundar mais, enquanto placas menos densas, mais leves, elas tendem a subir, por causa justamente da gravidade, que vai estar puxando com mais força esses corpos mais pesados. Então, aqui a gente tem um exemplo de placas divergentes. As placas divergentes funcionam da seguinte maneira. Você tem um encontro de duas placas tectônicas, e nesse encontro entre as duas, você tem elas se movendo para lugares opostos. Uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Isso vai acabar criando um buraco entre as placas, uma fissura. E nessa fissura vai subir aquela nossa astenosfera, ou seja, aquele magma pastoso, aquela rocha pastosa. Ela vai subir, subir, e ela vai se resfriar. E assim a gente vai ter um alongamento de uma determinada placa tectônica. Contudo, a superfície da Terra ela não aumenta. Então, como é que faz para isso acontecer? Para a gente conseguir resolver essa situação, a gente vai ter também placas convergentes. Placas convergentes são basicamente aquelas que eu mostrei naquele exemplo. Elas estão vindo uma na direção da outra e uma acaba sobrepondo a outra. Como é que decide quem sobrepõe quem? Normalmente, a placa mais densa, como eu falei, ela afunda, e a placa menos densa, ela sobe. Aí vai depender da relação das placas. A partir disso, normalmente vai se formar vulcão. E a partir desse choque, a gente vai ter também terremotos. E esses terremotos podem ocasionar, por exemplo, um tsunami e também criar uma situação bem desagradável. Ainda mais quando você afunda ela e ela entra em contato com o magma, você acaba derretendo a rocha que forma ela, e essa rocha também se transforma em magma. Então, assim você vai destruir, ou seja, diminuir um pouquinho dessa placa tectônica. Só que, na verdade, é uma compensação, porque para ela estar se movendo para cá, quer dizer que ela está se expandindo aqui. Então, acaba ficando a mesma coisa. Porém, não apenas de destruições e construções se faz as movimentações das placas tectônicas. Aqui também existem os movimentos conservativos, que são basicamente o que eles dizem, conservadores. Eles conservam as placas do jeito que estão. Normalmente, eles se fazem na junção de uma placa com a outra, ou seja, elas estão juntas, elas têm uma certa separação, nunca estão 100% juntas, mas bem próximas, e elas se movem em direções opostas. Quer dizer, então, que assim você não tem um choque entre uma e outra, um choque direto que faça uma perder ou ganhar espaço. Então quer dizer que isso acarreta em nada? Vai ser um movimento normal, saudável? Esse movimento aqui, quando acontece delas rasparem uma na outra, aí a gente vai ter também terremotos. Um exemplo que a gente pode ter é na Califórnia, que ela tem uma situação de placas tectônicas assim mesmo, e acontecem bastante terremotos por lá. Agora, para a gente encerrar rapidamente a aula, a gente vai tratar um pouquinho sobre os desastres naturais. Os desastres naturais, eles são fenômenos da natureza, coisas que fogem do controle do homem, que acontecem e que normalmente geram muito estrago, muito prejuízo econômico para o país que for vítima desse atentado. A gente aqui no Brasil, como eu falei, nós não estamos tão suscetíveis a esses desastres. Por quê? Como eu expliquei, normalmente o terremoto, o tsunami, os vulcões, eles se formam a partir do encontro de placas tectônicas. Como o Brasil está no meio de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, nós não sofremos influência desses tipos de desastres naturais, desses tipos de fenômenos. Então, nós estamos bem tranquilos em relação a isso.
Contudo, nós podemos ver que outros países sofrem bastante. Japão, por exemplo, países daquela região que se chama Círculo de Fogo, sofrem bastante por causa disso, porque é um local onde você tem encontro de várias placas tectônicas. E esse encontro acarreta em constantes atividades sísmicas, terremotos, maremotos, vulcões, etc. Então é um local bem desagradável para você ficar se estiver passando por isso. Vou estar apresentando para vocês aqui esses três fenômenos naturais, mais um que depois vou estar separando. E é interessante a gente perceber como eles podem acontecer. A gente aprender já sobre como eles acontecem, para a gente também entender como é que... para a gente também poder entender quais são os países que correm os riscos de sofrerem por esses fenômenos. Primeiro a gente vai ter os tornados e os ciclones. Tornados e ciclones são basicamente a mesma coisa, o princípio de formação é o mesmo. A diferença é que um tornado ele atinge uma área menor e um ciclone atinge uma área maior. A destruição também é bem relativa. Por exemplo, tornados, se eles surgem perto de um vilarejo, algum lugar assim, eles podem causar uma destruição muito grande também, porque eles têm ventos fortes. Ciclones, em contrapartida, mesmo sendo maiores, podendo destruir continentes, podendo destruir completamente países e tal, porque neles estão furacões e tudo mais, eles podem não estar atingindo continentes ou qualquer lugar que tenha vida humana. Por quê? Muitos ciclones se formam no meio do oceano. Aí a gente não tem um problema tão grande. Mas para a gente entender o princípio de formação deles, como é que se forma, a gente vai ter que pegar uma outra folhinha para a gente entender outra coisa, que são as áreas de alta e baixa pressão da Terra. Como eu falei, a gente tem alta pressão, a gente tem baixa pressão, que trata-se de força sobre a área. Basicamente, essas áreas de alta e baixa pressão, elas se referem à quantidade de ar que tem em cima delas. Ou seja, coloquei esse exemplo aqui bem ilustrativo. Desse lado aqui, a gente tem uma região que tem bastante ar, moléculas de ar em cima. Então, é uma região de alta pressão. A pressão está muito grande, porque você tem esses elementos, eles pesam. Esse peso é força, então você está com muita força, muito peso em cima de uma área só. Já nessa outra região aqui, a gente tem uma relação contrária, que é quando você tem muitas moléculas de ar, por exemplo, em cima de um grande espaço. Assim a gente forma no nosso planeta várias células, que é assim que a gente chama, que são locais de alta pressão e locais de baixa pressão. Existe uma relação para a gente gravar, que é qualquer corpo, principalmente líquido e gasoso, eles vão sair de um espaço de alta pressão para um espaço de baixa pressão. Eles sempre vão estar fazendo isso. Por exemplo, nesse exemplo que eu fiz, é como se esse ar ele começasse a vir para cá para tentar preencher toda essa região aqui de ar também. Então é assim que funciona. O ar se desloca no mundo desse jeito. Ele sai de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão, fazendo esse movimento. Aí as coisas acontecem. Como é que se forma então um ciclone ou um tornado? Se você tiver uma região de baixa pressão, e aí você fazer um movimento de muita massa de ar para essa região de baixa pressão, esse movimento também ser muito abrupto, então você vai ter a formação de um ciclone ou de um tornado, depende do tamanho dele. Então a gente já tem a diferença que tornado é menor do que um ciclone, por exemplo, e eles se formam quando você tem um deslocamento muito grande de massa de ar em torno de um mesmo centro, porque aí o ar ele vai começar a fazer esse movimento meio de espiral, e aí a gente vai ter um núcleo
em que o núcleo de baixa pressão que vai estar praticamente intacto, mas ao redor dele vai ter um ar se deslocando com muita velocidade, porque ele está querendo ir para esse local de baixa pressão, porque é como se a gente sempre estivesse tentando fugir das altas pressões. Os terremotos eu já expliquei qual é o princípio. Ao choque de duas placas, você vai ter um tremor. É como se a gente batesse uma mão na outra, por exemplo, nossa mão na parede, a gente vai ver que essa batida ela vai se dissipar e a gente vai conseguir sentir o tremor dela até às vezes outro cômodo. Mesma coisa aqui com as placas tectônicas. Seja uma batida direta, seja um raspão, vai acontecer tremor de terra e a gente vai sentir também esse terremoto. Outro exemplo de terremoto é uma erupção vulcânica. Essa erupção vulcânica, ela como é expelir o magma de dentro da terra, isso gera muita força, acaba também gerando tremores de terra que podem ocasionar também destruição de várias e várias edificações. Já as tsunamis, elas normalmente surgem por tremores de terra que iniciaram pelos choques de placas tectônicas oceânicas, ou seja, que estão... Então, os choques de placas tectônicas oceânicas, eles vão acabar gerando tremores de terra lá embaixo. Esses tremores vão acabar passando para a água e a água vai acabar formando ondas muito grandes que, se essa situação acontecer perto de um local onde temos uma plataforma continental, ou seja, onde temos um continente, onde existem pessoas, onde existem prédios, onde existem casas, isso pode causar prejuízos muito grandes, porque essa onda muito grande vai conseguir adentrar as cidades pelas praias e vai chegar com a força avassaladora, como foi o caso do Japão em 2011 e em várias outras épocas também o Japão sofre muito com tsunamis.